Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite. Bem-vindo mais a um Sempre Saúde aqui pelo Santa Cecília TV. E hoje o assunto é um assunto muito legal. Trouxe uma amiga aqui que eu roubei ela de um outro lugarzinho. É um assunto muito legal que se fala da parte de nutrição, principalmente a parte de nutrição infantil. Estou aqui com a Mariana Imbeloni, a doutora é nutricionista. Muito obrigado, Mari, por ter vindo. Você não sabe como eu fico feliz e fico seguro em fazer o programa do seu lado. E o assunto hoje é um assunto assim que você domina, para mim, mais do que ninguém, que é a parte de nutrição. Eu não faço aquilo que você pede porque eu sou cachorro mesmo. Mas eu acho você maravilhosa, você manda muito bem. A gente sabe que a saúde, ela não é feita com um profissional só. Tempos atrás fiz uma campanha que você fez assim parte, eu fiquei muito feliz. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre nutrição infantil. Eu tenho uma filha de 11 anos, tenho um filho de 9 anos, estamos no mês de outubro, ainda lembrando que estamos no mês das crianças. Me fala uma coisa, criança faz dieta? Me conta isso. Como é que a gente faz? Bom, obrigada, né, pelas palavras. Fico sério, lisonjeada e muito feliz por estar aqui com você. Obrigado, Porque é Mari. sempre bom a gente conversar, né, e falar, conscientizar mais as pessoas sobre esse assunto, porque, claro, que é difícil a gente falar a criança faz dieta, Isso. né, mas a criança precisa corrigir a alimentação quando ela está muito errada, porque senão isso vai levar a doenças, né? O desenvolvimento de doenças. Então, tudo começa quando a gente começa a perceber os exames laboratoriais. A gente já percebe, né? hoje Já vai... resultados bem fora da curva. Colesterol alto, TRI alto, de 20 anos para cá, isso vem se acentuando. Isso eu já percebi. Sim, justamente por causa da linha de fast food que está crescendo muito agora, né? As mães que trabalham muito fora, os pais também. Então, quer dizer, não tem mais aquela rotina dentro de casa que tinha antigamente. E os próprios pais também mudaram muito a alimentação. Então, as crianças, elas são reflexo, né? Exatamente. Elas vão imitando o que os pais fazem. Então, tem vários fatores que levam hoje à má alimentação infantil. Mas existem técnicas, né? A gente precisa ali ter paciência para desenvolvê-las dentro de casa, que a gente consegue reverter o quadro. E participar, fazer a criança participar de tudo isso. Você faz isso com a sua filha? Olha, fácil é difícil, porque quando é só uma pessoa em casa que tem uma alimentação melhor, né? Quando todos os outros... Porque o que acontece? Todo mundo quer agradar a criança, Isso, na verdade. Isso mesmo. A gente agrada leva a criança. Um docinho, leva uma coisinha e forma essa criança aqui, uma criança forte, né? É verdade. A gente quer agradar o tempo inteiro. Então, a forma de agradar é você recompensa com um doce, você recompensa com um refrigerante. E é aí que a gente tem que tomar o cuidado, porque essas recompensas, elas podem até existir, né? Porque você vai falar, vai com maldade com a criança e tal. Sim. Não, mas tem que ter hora, tem que ter tempo. Então, você tem que praticar a educação ali da criança. Então, isso exige você também se educar muitas vezes. E aí é que pega, né? É verdade, essa você falou agora uma que pega. Grande verdade. Geralmente o meu filho vai na minha, né? Então, dependendo do que eu como, ele vai. Eu, de uns 2 meses para cá, comecei a evitar um pouco de arroz, batata, enfim, ele acabou indo. Mas já minha filha não tem jeito. Ela tem, assim, quer dizer, não só ela, como eu também percebo que algumas crianças se acostumam a comer determinado alimento, né? Então, a gente tem o macarrão instantâneo, que ele é rico em sódio. A gente sabe do mal que pode dar ou não se for em excesso. Quer dizer, nada em excesso é muito bom. Mas ela pegou essa linha. Então, de manhã é pão com manteiga na chapa. Se eu deixar, ela come macarrão o tempo inteiro. E com isso, a gente sabe que eleva outros níveis. Mas me fala uma coisa, como é que eu faço para fazer uma criança comer verdura, legumes? Não é fácil, Mari, você fazer isso. Você já está falando de uma idade que já está na pré-adolescência. 10 anos, vai fazer 11 então, anos. ela já não é mais a criancinha não pequenininha, que existem técnicas diferentes para quando a criança é menor e para quando a criança já está nessa idade.
Então é o seguinte, primeira coisa é que ela já desenvolveu uma seletividade. Já. Talvez pelas cores dos alimentos, e observe que normalmente são os carboidratos, Sim, não é? Então são aquelas cores mais amareladas, Isso, não é? Isso aí. O branco, Isso. não é verdade? Então Isso ela aí. vai mais para... Ela tem essa tendência para o carboidrato, que também é o açúcar, tá? Também o açúcar, além do carboidrato, o doce também entra nisso, e ela tem essa tendência por escolher os alimentos assim. Então, como que você vai fazer? Primeiro é a educação. Tem que ter a educação. Então, mostrar, como ela já é pré-adolescente, ela já vai conseguir assistir séries, tá? Então, hoje, se a gente for procurar nesses canais, como o Netflix, por exemplo, eles têm documentários. Olha, muito legal isso. Eles têm documentários e você pode assistir junto com o adolescente. Assim como existe um documentário que se chama Muito Além do Peso. Ele já tem um tempo que ele foi publicado, então, e se você procurar, talvez até mesmo no YouTube, você vai encontrar Muito Além do Peso. É fantástico. Muito além do peso. E ele mostra exatamente quanto de açúcar tem nas latinhas de refrigerante, quanto de gordura em copo, de gordura mesmo, em saquinhos de salgadinhos. E aí você pensa que você vai mostrar para o adolescente que ele vai tomar aquilo. Então é como se você colocasse um copo de óleo. Eu já vi em algum lugar, eu acho que foi no Sesc, uma vez fizeram isso, quantidade de açúcar que tem numa latinha de refrigerante é muita coisa. É muita coisa. Você não tem noção. É muito mesmo, são muitos sachês. Eu não me recordo ao certo agora, mas são cerca de 30 sachês de açúcar, mais ou menos, que vai numa latinha de refrigerante, aproximadamente isso. Então, você imagina abrir todos eles, então a criança é muito visual. O que você precisa fazer? Trazer essa informação para dentro de casa. Então, seja através das séries ou você mesmo elaborar isso com a criança. Pega um número de sachês. Vamos fazer esse teste em casa? Vamos ver. Vamos ver? Isso. Então, isso aqui, quanto que dá? E vamos abrir todos esses sachês agora e colocar dentro do copo. Isso aqui você está tomando de açúcar toda vez que você come isso ou você bebe isso. Então, tem que tornar a criança consciente do problema. E quando ela estiver consciente do problema, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer, porque ela sabe que está fazendo mal para ela. E aí você vai começar a apresentar os outros elementos, deixando que ela escolha. Quando você for no mercado, no supermercado, na seção dos saudáveis, na seção da feira, você vai deixar com que ela escolha a primeira fruta que ela vai comer. O primeiro legume que ela vai comer. Educar não é fácil. É a paciência dos pais, Exatamente. Essa que é a questão, porque não é a criança. A criança ela vai acabar fazendo o que você está ensinando para ela. Então, a gente fala, mas ele não come, é porque tem que insistir. A criança pequena, quando você fala assim, ele não gosta desse alimento, eu já tentei dar várias vezes. Se você não deu de 10 a 12 vezes para uma criança pequenininha, para um bebê que está entrando na alimentação, se você não testou de 10 a 12 vezes o mesmo alimento, que pode ser em formatos diferentes, quer dizer, você não pode falar que a criança não gosta de alimento. Você tem que testar esse número de vezes, em dias alternados e em preparações diferentes. Porque ela, às vezes, realmente não gosta da textura, do cheiro, às vezes a cor, ela repele, tem vários fatores. Mas a gente tem que testar e tentar. Então, o exercício, mais uma vez, de paciência. Umas dicas super legais, essa coisa de dar 10 vezes, 12 vezes, repetindo. O nome da série é qual que você falou? O documentário para os adolescentes, isso. Muito Além do Peso. Muito além do peso. Então, por favor, quem puder assistir, assista isso, que eu acho que vai ajudar bastante. Eu, como pai, e sou pai velho, então eu adoro dar, assim, agrados, afagos, e acaba, logicamente, numa caixinha de bombom, enfim. Nós vamos, daqui a pouco, quer dizer, vamos já para um breve intervalo, voltamos já falando sobre um outro assunto que eu tenho uma curiosidade, o famoso creme de avelã, para não falar o nome comercial. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Sempre Saúde aqui pela Santa Cecília TV, e antes de voltar a falar com a Mariana, que está aqui do meu lado, falando de um assunto importantíssimo, a parte de nutrição, destinada à nutrição infantil, a gente vai chamar o nosso quadro Que Exame é Esse?, patrocinado pelo Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater. Olá, Dr. Carlos, meu nome é Bianca Vasconcelos, sou biomédica do Laboratório Célula Mater e hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o teste de intolerância alimentar. O estudo das intolerâncias alimentares
pode ser realizado através de uma prova laboratorial que permite medir os níveis das imunoglobulinas G para mais de 200 tipos de alimentos diferentes. Ele é simples e fácil, feito através de uma coleta de sangue. É importante também diferenciarmos uma intolerância de uma alergia alimentar. A intolerância é a resposta não tóxica do organismo frente à ingestão de determinados alimentos. Ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida, principalmente durante o processo de envelhecimento. Isso porque nossa digestão passa a ficar mais lenta e a produção de determinadas enzimas também passam a diminuir, dessa forma dificultando a absorção de determinados nutrientes provenientes da alimentação. É importante que a gente saiba que isso pode gerar determinados sinais e sintomas no paciente. Por quê? Porque uma substância fica retida no nosso estômago, causando esses sintomas. São eles: dor abdominal, inchaço, distensão abdominal, dificuldade para ir no banheiro, seria prisão de ventre, ou então facilidade, que seria a diarreia, alterações na pele, às vezes coceira, manchas. Então é importante uma avaliação de um profissional para que ele possa identificar e te solicitar todos os exames necessários para poder fazer um diagnóstico de uma intolerância alimentar. Voltando aqui ao nosso assunto, me fala um pouquinho do tal do creme de avelã. É tudo aquilo que falam mesmo? Que tem óleo de não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem açúcar? É verdade? Olha, depende da marca, sim. Sim. Você precisa ler sempre. O que eu falo que o segredo você tem que ler o rótulo. Então, virar o rótulo, né? Virar, porque na capa eles colocam muitas coisas atrativas. Então, você vira e lê os ingredientes. O ingrediente sempre começa do que tem mais no produto para o que tem menos. E assim, se na metade do que você está lendo você já não entendeu nada, é melhor não comprar o produto. Compra aquele que você está entendendo o que são aqueles ingredientes. E realmente depende dessa marca, ela pode ter gorduras, conservantes, que não é tudo sintético, tudo não sintético. É bacana. Você está colocando algo que o corpo não vai digerir, o corpo da criança não vai digerir, o seu corpo não vai digerir. Então, você precisa consumir alimentos, mesmo que industrializados, porque tem alimentos industrializados que usam ingredientes mais saudáveis. Você precisa comprar aqueles que você entende, você lê e você sabe o que é. E me fala uma coisa, e o papo da birra, a birra alimentar? Quando a criança faz birra, você sabe o que faz. A tua filha tem quantos anos? 4. 4 anos. Então, quer dizer, você é uma mãe na prática. Imagine uma mãe nutricionista fazendo a filha comer a coisa certa. Porque tem coisa que a gente deve restringir mesmo, não tem? Qual é o alimento que você fala não dê? Sempre, primeiramente, os alimentos ricos em açúcar, né? Porque a sobrecarga é muito grande na criança e também por uma série de outros fatores, claro, né? Não só metabólicos, mas sim. Outros fatores, inclusive a dentição. A dentição. Né? No programa que vem eu vou conversar com a doutora Bruna, e ela é uma dentista, a gente vai estar falando um pouco disso também. Mas assim, a birra alimentar, quer dizer, a minha filha já está com 10, a tua está com 4. Então, eu tenho uma adolescente também, de 14. Não tem filha de 14, eu vou fazer vai fazer elogio, 15. 15 anos. Então, você já passou por essa fase já. Então, assim, não é fácil. Você deve estar entendendo o que eu quero passar para você, porque eu vivo isso constantemente. O Cadu, que tem 9 anos, ele vai na boa, mas a minha filha não. Nessa parte alimentar, não come alface, não come espinafre, para comer aquele sacrifício. Então, é arroz, feijão, no máximo um ovo, mas a massa está presente sempre. Eu tenho aqui uma genética gorda, lógico. A minha filha já está sobrepeso, sim. Porque a gente tem que avaliar isso também, que tem o sobrepeso infantil. O excesso de carboidrato, ele vai virar... Porque tudo que a gente come vira açúcar no nosso sangue. Sim. Então, quando a gente fala do excesso de carboidrato, é porque você está comendo muito carboidrato e está se transformando rapidamente em açúcar no seu corpo. Sim. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com qual é a qualidade desse carboidrato que eu estou escolhendo. Então, se ela for comer massa e ela não admitir de forma alguma massa integral, talvez pela cor, porque ela já percebeu que é integral e ela fala, não vou comer.
tente os coloridos, que hoje em dia a gente tem os verdade. coloridos que são de cenoura, beterraba e espinafre, e eles não contêm glúten. Então, ótima saída. Muitas vezes eles são feitos com outras farinhas, né? Então, tem farinha de arroz, que é feito com farinha de arroz, com farinha de milho. Então, tem macarrão de milho, tem macarrão de arroz e feijão hoje em dia. Então, a gente basta procurar. E aqui na nossa cidade tem bastante lugares que já vendem isso. Isso na verdade, supermercado, gente, já vende isso. Mudou bastante. Mudou muito porque as pessoas estão muito intolerantes, né? Tem muita intolerância ao glúten, principalmente. E aí tem níveis, né, de intolerância. Então, tem o baixo, o médio, aquele que está mais alto. Então, não é só mais a doença celíaca, é a intolerância. Então, por isso, o mercado se adaptou e tem muitas outras alternativas. Uma coisa que eu ia falar para você, a vantagem que a minha filha tem é que ela não toma refrigerante. Ela nunca tomou. Qual o tipo de suco que eu posso dar para criança que me deixa tranquilo, que eu te falo? O suco que faz menos mal. A gente sabe que tem alguns sucos que são feitos na base do suco de maçã. É saudável esse suco? Ele tem muito açúcar? Tem, não tem? O que você acha? Mais uma vez, tem que olhar o rótulo, porque tem muitas marcas hoje em dia. Então você tem que olhar e normalmente aquele que tem menos ingredientes, ele vai ser sempre o mais saudável. Então ele pode ter o suco de maçã como base, depois ele pode ter um outro suco, laranja, limão, qualquer outro sabor, e aí você vai diferenciar pelo restante dos ingredientes. Então, quanto menos ingredientes, melhor, e você entendendo o que são esses ingredientes. Agora, também tem uma ressalva. Criança não é adequado ficar tomando suco. Entendi. Porque aumenta muito o açúcar no sangue, tá? Então, quer dizer, quanto mais você eleva isso, mais você aumenta a atividade pancreática dela e ela pode se tornar um adulto com diabetes. Entendi. Então, o ideal é que a criança coma fruta. Fruta. E tome sempre menos suco. A hidratação dela tem que vir à base de água de coco. Toma bastante água. Quanto a isso, ela toma bastante água. Porque eu percebo que às vezes a gente pega um suco para a gente ler o rótulo. Por exemplo, suco de uva. Aí você vai ler, contém 2,5% de suco de uva. O resto é composto, veículo, enfim, é aquilo que vem. Não é bacana, né? Não é bacana. Não é muito legal. A gente quer simplificar a vida, mas é aí que a gente comete os erros. Exatamente. Então, eu acho que tem tudo a ver esses valores alterados que a gente está vendo hoje em dia. Então, o que você falou é exatamente isso. Tem tudo a ver com o modo de vida com que a gente leva também. Onde tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo feito, tudo aquilo tem que ser prático, come aqui rápido. E eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Acho não, tenho certeza que essa atenção especial tem que ser dada para o seu filho. Senão, com certeza, vai acabar desenvolvendo doenças onde esse custo vai acabar saindo mais caro. Então, quer dizer, a parte alimentar acaba regulando totalmente tudo. O que, então, para a gente tentar finalizar, eu evito o quê? Qual é o alimento que eu não dou? Aquilo que eu não posso dar. Não é assim que você tem que pensar. Eu não posso dar. Não, eu acho que você tem que ter uma rotina severo. Não. Posso dar alguma coisa? Não posso dar? Você vai dar dentro das permissões que você colocar de combinação com a criança. Então, vamos lá. Você vai manter uma rotina onde ela vai tomar o café da manhã, isso tudo dentro dos horários da rotina dela. Vocês vão estabelecer. Então, de segunda a sexta-feira, ela tem que fazer uma rotina bem equilibrada. Com o lanche da escola, com o que tiver em casa. Isso. Uma dica para o suco, se for fazer o suco, você pode congelar as frutas, então deixa já em saquinhos congelados que você vai conseguir abrir, colocar no liquidificador e colocar a base da água e já bater. Quer dizer, não precisa ficar cortando fruta, então você consegue congelar para usar eventualmente. Isso é uma dica para o suco. E a outra questão do final de semana também não vai enfiar o famoso pé na jaca. Isso, que geralmente rola, né? A gente, assim, qual é o passeio que você vai fazer? Você vai passear, você vai assistir um filme em casa com a criança, então ali tem a conversa da pipoca.
Então a gente tem a pipoca, então é tudo negociação com criança. E aonde você vai passear? Então é um milkshake que você vai tomar? Isso. Então não é para ficar fazendo um monte de coisas e um monte de permissões ao longo do, mesmo que seja um final de semana. Combina o passeio e no passeio a criança vai usufruir ali do que ela foi merecido também, se ela se comportou e se ela fez direitinho durante a semana. Então é tudo negociação. Criança gosta de se sentir desafiada. Eu também acho. Eu tenho certeza que sim. É saudável comer a pipoca? A gente escuta que a pipoca tem fibra, é bom, não é? É saudável comer pipoca. O que acontece é o exagero na pipoca. Então, para um adulto, normalmente uma caneca dessa aqui cheia. E aquele baldão que vem no cinema, aquele uma baldão caneca que você dessa mergulha, cheia, e não Scarface, é com manteiga. Assim, e não é com manteiga. Então, você está vendo que você está tirando tudo que é bom, você tira? Não, tudo que é bom, Mari, você tira. É que você tem que aprender a comer outras coisas também. É equilíbrio. Eu vou comer pipoca como? Uma caneca. Mas só? Uma caneca. E sem manteiga. E aí você pode colocar outras coisas no seu lanche. Aí você vai colocar outras coisas junto, não é só pipoca. Na verdade, aí você vai colocar um snackzinho, por exemplo, você pode colocar um grão de bico que foi feito no forno, com especiarias. Grão de bico, Mari? Fica uma delícia. Viu? Tá vendo? Eu tô chegando à conclusão que a pessoa quando tem um certo peso, conversar com um nutricionista é meio complicado. Não, mas é tudo questão de tempo. Com o tempo você vai desenvolvendo. Tem que criar hábito. O hábito você não vai criar da noite para o dia. Não vai, mas assim, você repara que tudo que é bom, eu acho que acaba engordando um pouquinho. Você exagerou. Não exagerei nada, eu sempre fui assim. Tudo que é bom, sabe, porque é palatável. A gordura e o açúcar é mais palatável. É exatamente isso. Você acaba criando esse gosto, essa necessidade. Eu percebo a quantidade de adoçante que eu ponho no açúcar. Nossa, isso é terrível. Não é? E adoçante, você é diabético? Sou. Sou. Então tá. Mas e depende do doce. fundo. E depende sou uma pessoa doce. Sou uma pessoa doce. Meu Deus. E depende também de qual é o adoçante que você está usando, né? Tem o stevia, né, que se usa, a gente pode falar isso. Tem o aspartame. Qual é o que faz menos mal? O aspartame não recomendo. Não recomendo. O stevia, que tem aquele gosto estranhinho, é o bom. É melhor entre todos aí, seria o melhor. Tá vendo? Você tá vendo como é difícil uma pessoa conversar com uma nutricionista? Eu tô falando que é o melhor, né? Agora, se você vai fazer... Olha, educar, você dar essa educação alimentar é essencial. A gente está vendo isso aqui na prática, né? Eu passo isso com os meus filhos e para a gente tentar finalizar, faltam 2 minutos, que a dona Tamires já acabou de avisar. E a comida chinesa, quer dizer, a comida japonesa, é saudável ou não? Uma dúvida que eu tenho, o salmão... Vamos lá, tudo depende, hein? Porque o açúcar, né, o arroz, quando a gente faz no enroladinho, ele tem açúcar. É verdade. Tá? Então... Para cada litro de vinagre, usam 600 gramas de açúcar. E você já reparou que agora tem a opção do temaki sem arroz? Sem arroz. Justamente por isso, né? Porque aí você pode optar não comer o arroz, então você não exagera tanto assim. E aí você tem aquela opção, por exemplo, do tepan, que é uma proteína com os legumes. Então você tem que procurar acertar ali no menu, porque se você for num festival você vai acabar abusando, né? Então você pode até também ir no festival, mas saber escolher o que você vai consumir, não fazer em exagero. É exatamente isso. Então, quer dizer, eu também percebo que às vezes a gente quer escapar pro lado do salmão, mas um salmãozinho com arroz é bom, enfim. Mária, eu fiquei muito feliz que você veio. Você me deixa muito à vontade, você explica assim para nós muito bem. A intenção é exatamente essa, é a gente estar conversando sobre um assunto que tem que ser levado a sério. Então, encerramos por aqui. Você pode ver a reapresentação do nosso programa aos sábados, às 18 horas, aqui pelo Santa Cecília TV. Mário, um grande beijo, obrigado mesmo. E eu vou chamar você mais vezes. Chame sim, Prometo. A gente bate o papo aqui. Valeu. Tá bom. Beijo, valeu, tchau, tchau, gente.